Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um webinar, aqui o nosso terceiro e penúltimo webinar com a Medis. Bom dia, doutora Sofia. Hoje temos connosco a doutora Sofia, vice-presidente da Ordem de dos Psicólogos. É um prazer estar consigo aqui hoje, por isso muito obrigada por nos acompanhar. Bom dia, Margarida, e obrigada à Médis também pelo convite que me fizeram. E bom dia a todos aí em casa. Espero que possam aproveitar ao máximo este momento. É verdade. Eu ia dizer já a quem nos está a ouvir que pode ir deixando perguntas. Nós, no final, vamos tentar responder. Portanto, tudo o que, ou se quiserem contribuir com partilhas, toda a informação que quiserem acrescentar é bem-vinda e sintam-se à vontade para participar e fazer muitas perguntas também. Doutora Sofia, hoje vamos falar aqui de um tema, eu acho que fala-se muito de doença mental, mas às vezes esquecemos um bocadinho da outra parte que é tão importante, que é a saúde mental, não é? Uhum. E por isso, começava por lhe perguntar, o que é isto da saúde mental que tanto falamos? Obrigada, Margarida. Esse é um esclarecimento que me parece muito importante, porque a maior parte das pessoas ou associa as questões da saúde mental à doença mental, propriamente dita, como a Margarida disse agora, mas também há muita gente que associa à ausência de doença mental. E, portanto, e a saúde mental não é nem uma coisa nem a outra, porque a saúde mental vai muito mais do que a ausência da doença mental, porque vai ao encontro das pessoas que se sentem realizadas, que sentem que cumprem aquilo que é o seu objetivo, os seus objetivos de O vida, os seus propósito, quase. planos, exatamente, os seus planos de vida, e portanto a pessoa sentir-se, estar numa situação de bem-estar, estar numa situação em que se sente realizada. Isto não quer dizer que esteja sempre feliz, como é óbvio, é importante também que as pessoas saibam que a tristeza, a ansiedade e um conjunto de outras emoções um pouco mais negativas ou associadas a um foro mais negativo também fazem parte da saúde mental. Mas, acima de tudo, a saúde mental é a pessoa sentir que usou todo o seu potencial ao máximo. E que está satisfeita com a sua vida, com aquilo que tem vindo a concretizar, com os planos que tem, porque nós não concretizamos tudo num mesmo momento, mas temos planos, e quando nos sentimos no caminho para a concretização desses projetos de vida, nós estamos a sentir a verdadeira saúde mental. Portanto, saúde mental é bem mais do que a ausência da doença ou do que a própria doença em si. Aliás, a saúde mental é aquilo Isto que deve permanecer a maior parte do tempo, não é? e é engraçado porque eu sinto que cada vez mais, não é? Eu vou sempre ouvindo, mas já se fala imenso sobre saúde mental. Mas realmente eu acho que o que se fala é doença mental. E fala-se muito de ansiedade e depressão, e fala-se mais, também porque são doenças altamente prevalentes. Mas, de facto, na parte da saúde mental, nós quase que esperamos um bocadinho até haver um diagnóstico e depois aí vamos falar sobre o assunto. Mas há muito a fazer sobre isso antes, até porque a saúde mental tem uma grande ligação com a saúde física, não é? E para nós a saúde física é muito mais fácil de ficar, medir e de ver. Se a pessoa está com febre, não vai dizer, agora não vou ligar a isso. Mas há aqui uma associação muito próxima também da saúde mental e da saúde física, e nós vemos isso, por exemplo, eu sempre este exemplo, há muitos cancros e muitas doenças do sistema imunitário que surgem depois, ou doenças autoimunes que surgem depois de grandes depressões ou de grandes perdas, por exemplo. Portanto, há uma associação Uhum. muito biológica entre a saúde mental e a saúde física, não é? Sim, nós na verdade falamos de saúde e a saúde inclui a saúde física e a saúde mental. Muito embora, do ponto de vista da comunicação, muitas vezes se distinga aquilo que é saúde física da saúde mental, ela está completamente interligada. Por exemplo, nós sabemos que as pessoas com, enfim, com algum tipo de problema físico, seja ele a situação de cancro, como falou a Margarida, seja uma situação de diabetes, seja qualquer tipo de situação que nos deixa numa situação de desconforto, de mal-estar físico, tem impacto do ponto de vista psicológico. E o seu contrário também, porque a pessoa que possa ser mais resistente do ponto de vista psicológico, que possa estar numa melhor situação de saúde mental, vai ter mais ferramentas, digamos assim, internas, do ponto de vista daquilo que é o seu repertório vá emocional e o seu repertório de, enfim, de formas de resolver problemas, que vai ajudar a gerir também a forma como lida com o seu problema de saúde físico. E, portanto, estas duas coisas estão muito interligadas. Pois agora estava a falar disto, enquanto estava a pesquisar nos documentos de ordem dos psicólogos, que há imensos documentos muito interessantes,
encontrei um que falava um bocadinho sobre o conceito de ser resiliente, não é? E da resiliência. Eu achei interessante, porquê? Porque, por um lado, às vezes acho que associamos resiliência quase a dizer que sim, eu podia aguentar tudo, não é? E se calhar Uhum. é o que as pessoas consideram como resiliente, não vou pedir ajuda porque sou muito resiliente. Mas não é bem esse o conceito, não sei se queres explicar aqui um bocadinho também este conceito de resiliência, não é? E da sua importância, Certo. mas também saber pedir ajuda quando é preciso. Certo. Portanto, resiliência não é. Há muitas vezes as pessoas associam resiliência à palavra resistência, não é? E ser capaz de Exatamente. resistir, de ser tolerante, vá, face à dor, física ou emocional, por exemplo. E a resiliência é mais do que isso. A resiliência é a pessoa aproveitar aquilo que do seu percurso de vida, por exemplo, foram experiências positivas, eu gosto de lhe chamar resultados únicos. Ou seja, nós todos na nossa vida temos adversidades. Temos situações da vida que são mais complicadas, mesmo aquelas que são mais positivas, vamos imaginar, por exemplo, a pessoa está em situação de que vai casar. À partida parece uma coisa muito positiva, e é positivo, Mas mas acarreta muito também stress, não é? tem sempre perdas associadas. Por exemplo, a pessoa muda alguma coisa na sua vida, muda de profissão, muda porque passa a estar num estado de casado ou de vida em comum, por exemplo, e isto é positivo, mas associados estão também algumas perdas, não é? Porque se eu vou casar, deixei de estar a morar sozinho ou com a família, ou, enfim, vou perder um pouco daquilo que eu estava habituada, no fundo, da minha individualidade, vou ter que fazer esforços de partilha e, portanto, vou ter que saber ultrapassar a fase do pós-lua de mel, não é? Porque nós não estamos em lua de mel Uhum. o tempo todo, e, portanto, Eternamente, claro. isto para dizer, nós temos, mesmo em acontecimentos positivos, há sempre aspectos que podem ser menos positivos e muitas vezes nem nos damos conta deles e que também precisam de ser cuidados. Mas, acima de tudo, quando eu falava neste exemplo do resultado único, nós passamos por situações de alguma adversidade, por exemplo, todos nós passamos, perdemos alguém, todos nós Um já lugar de tivemos trabalho ou um algum projeto que conflito, uma corre menos bem. separação, um problema de trabalho, enfim, já nos sentimos mais deprimidos, sim, já nos sentimos com uma ansiedade que nem sempre foi estimulante, nem sempre foi positiva, e tivemos formas de resolver a situação. Ou seja, encontramos para essas situações na nossa vida algumas soluções. Ou procuramos estar com outras pessoas e mesmo que o esforço fosse grande, isso resultou bem, termos aqui, ativarmos uma rede de apoio, que não significa que tenhamos sempre que estar a contar a nossa vida, mas significa que procuramos Claro. estar próximo das pessoas e que procuramos a ligação com pessoas que depois nos vão ajudar, seja porque nós encetamos algum plano, por exemplo, imaginem uma situação de saúde que foi difícil para nós, nós não nos deixamos acomodar e fomos à procura do que é que se passava e fomos procurar resolver. Portanto, nós todos temos resultados únicos positivos, portanto, houve momentos na nossa vida que nós tomamos decisões e ações e agimos no sentido que resultou para Uhum. a situação difícil que nós estávamos a passar. Então, quando nós, no presente, nos deparamos novamente com alguma situação difícil, é importante nós olharmos para a nossa história e pensarmos: aconteceu-me já isto e eu consegui ultrapassar. Como é que eu consegui ultrapassar? Foi porque procurei ajuda, ajuda mais especializada, pode ter sido também, foi porque procurei ajuda dos meus amigos, foi porque procurei um familiar, porque tive uma conversa com alguém que foi muito importante para mim, enfim, e isto deve servir-nos do nosso repertório, vá, das nossas ferramentas para, que são as tais ferramentas da resiliência, para nós a ativarmos novamente em novas situações. E, portanto, a isto chama-se ser resiliente, é ter consigo alguns instrumentos para lidar com as situações. Quando é que Então, esta ainda parece uma... Diga, 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 diga. quando é que esta Acho que é quase resiliência uma coisa que também se vai aprendendo e que se vai treinando, não é? sim, é uma coisa que se vai treinando, e agora focando aqui no nosso tema do autocuidado, onde o autocuidado faz parte dessa caixa de ferramentas. O autocuidado, parece uma coisa simples, parece algo, porque se formos a falar em algumas estratégias de autocuidado, por exemplo, que é diferente de pessoa para pessoa, o autocuidado implica, que a pessoa se conheça bem. Implica que a pessoa saiba com que é que sente prazer. Nós às vezes estamos muito O que habituados é que ajuda, não é?
é a viver a vida, o dia a dia, sem celebrar as coisas que gostamos, não é? Por exemplo, imaginem, eu posso gostar muito de ler, então a leitura, para mim, pode ser uma forma de autocuidado. Eu ter um momento de leitura por dia, ou 3 vezes por semana, ou os 5 dias da semana, pode ser uma forma de autocuidado para mim. Para outra pessoa, uma forma de autocuidado pode ser fazer uma alimentação que não inclua muitas gorduras, enfim, que seja uma alimentação mais saudável. Para outra pessoa pode ser fazer uma caminhada, para outra pessoa pode ser estar com amigos, fazer um Mas às vezes telefonema. no meio da correria quase que nem pensamos, nem guardamos tempo para essas coisas todas que são tão importantes, não é? Sim, é que nem é só o não guardar tempo, é que quando estamos a fazê-lo, não estamos propriamente com a percepção do prazer que estamos a sentir quando o estamos a fazer. Portanto, esta dimensão do autocuidado tem que ser cuidada, ou seja, não é simplesmente eu vou ler, é eu vou ler e vou-me deixar usufruir daquilo que eu estou a sentir quando estou a ler, que é uma sensação de prazer, porque isso ativa, inclusivamente do ponto de vista químico, no organismo, ativa sensações positivas. E estas É, sensações são importantes. é que eu ia dizer que hoje em dia toda a gente sempre que está a procrastinar quando faz alguma coisa que não trabalha, não é? E há muito essa conotação negativa da procrastinação, que é, ai não, passei o dia, ou estive com a minha família, fui passear e estive a procrastinar. Mas às vezes eu digo, não sei, eu penso muito nisto que é procrastinar é bom no sentido em que é isso, é nós tirarmos prazer e não sentirmos culpa por pararmos um bocadinho e estarmos a fazer outras coisas que não trabalhar, porque isso é essencial. E nós falávamos disso até ontem no webinar da saúde no trabalho, não é? Esta coisa de parar, para nós sermos mais produtivos é importante e às vezes estarmos horas e horas seguidas a fazer uma atividade só por tem de ser, não vai ser positivo, não vai ter, não vai ser tão produtivo e não vai ser tão Uhum. benéfico. E aí está sempre esta, assim que hoje em dia é quase, é muito pouco romântico uma pessoa parar e fazer outra coisa. Tipo, olha, esta agora ao fim de semana não trabalha nada, não fica mais horas, sai às horas do trabalho, entra a horas, não entra antes nem sai depois. Quase que o normal é sair tarde do trabalho, trabalhar no fim de semana, e uma pessoa meio que tem vergonha, pelo menos Uhum. na minha geração eu sinto muito isso, que é, uma pessoa quase tem vergonha de dizer, ah não, eu estive a descansar. Certo, mas essa culpabilização é uma coisa muito inerente ao ser humano, mas é algo que nos prejudica muito e que muitas vezes traz entraves para nós, de facto, nos deixarmos sentir prazer, sem sentir a culpa associada ao prazer. E é sempre muito importante que Uhum. nós não associemos a culpa ao prazer, porque, por exemplo, não é só porque achamos que devemos estar a trabalhar e não podemos estar a descansar, Claro. isso não se reflete só face ao trabalho, mas reflete-se, por exemplo, muitas vezes face aos amigos ou à família. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, não é? 3 filhas neste caso, e no princípio, quando eu me isolava um bocadinho para ler ou para fazer alguma coisa que eu gostasse, ou quando eu saio para ir fazer uma caminhada, por exemplo, Seria-se e culpada. sentia-me culpada também porque deixava, porque já estava, porque nós trabalhamos muitas horas, não é? E já temos tão pouco tempo para a família que aquele bocadinho de tempo parece que é um egoísmo nós estarmos a tirar esse tempo para nós. E isso não deve funcionar assim, porque na verdade, aqui fala-se muito da qualidade dos relacionamentos. E a qualidade dos relacionamentos também se faz a partir desses momentos que nós temos para cuidar de nós e para nos relacionarmos primeiro connosco mesmos, não é? Nós também Claro. nos temos que relacionar connosco, temos que gostar de estar connosco, temos que aproveitar esses momentos, porque depois, e eu acho que isto com o treino, as pessoas depois vão perceber isto melhor, porque depois nós também temos outra disponibilidade, porque nos sentimos melhor na nossa vida, então temos outra disponibilidade afetiva para estar com as outras pessoas, para ter uma conversa com os filhos, para ter uma conversa com o marido, ou a esposa, ou enfim, o que for, ou Sim, amigo. na parentalidade é de facto muito óbvio, porque às vezes nós estamos ali só a dizer, ah não, mas passei o dia, mas calhar mais vale estarmos um bocadinho sozinhos, ter esse momento de autocuidado também, para que depois essas horas sejam bem passadas e não seja uma coisa em que estamos ali, mas calhar estamos a gritar, ou estamos frustrados, e de facto isso é muito importante, porque assim, que essa culpa é muito difícil de retirar, não é? Nós sentimos sempre culpados Uhum. quando estamos a fazer uma coisa que aos olhos dos outros não é produtiva, ou não está a produzir alguma coisa. Ou não estamos a ser super pais e a fazer coisas Uhum. inacreditáveis. Mas de facto perceber que cuidarmos de nós é o primeiro passo, para depois também podermos cuidar dos outros e estar tempo com os outros é muito importante.
Mas E eu isto tem que perguntar ser aqui, eu vivenciado, estava Margarida, porque muitas vezes as pessoas exatamente. sabem isto e fala-se isto muitas vezes, e as pessoas têm mentalmente, vá, racionalmente, têm esta noção. Eu acho que não há ninguém aqui que esteja a achar uma Sim, que eu novidade sei aquilo que que eu estou a acho que dizer. não faz sentido nenhum. Só que depois, do ponto de vista do ato, da ação, muito poucas pessoas vivem isto desta forma, quer porque as que tentam associam depois à culpa, enfim, é muito difícil nós encontrarmos pessoas que depois coloquem isto em ação. E colocar isto em ação, e é aí que há aqui duas palavras que eu usaria, duas palavras para explicar como esta dimensão do autocuidado tem que ser levada muito a sério, não é? E a primeira é um, tem que haver um trabalho sistemático, ou seja, eu não posso agora, vou agora fazer, eu vou dar o exemplo da leitura porque é o mais fácil, não posso agora dedicar-me à leitura hoje, amanhã, durante esta semana, porque ouvi agora este webinar, e então vou para casa e vou fazer Uhum. uma experiência e faço isto durante 2 semanas e ao fim de 2 semanas deixo de fazer. E depois já só faço 6 meses depois, porque lembrei-me que correu bem 6 meses antes e se calhar eu estou a precisar novamente. A isto chama-se um trabalho muito intermitente e nós não podemos fazer isto de forma intermitente. Portanto, a primeira palavra-chave que eu usaria é sermos sistemáticos nisto, ou seja, fazermos disto uma parte da rotina da nossa vida. Porque nós temos rotinas todos os dias, nós todos os dias nos levantamos, lavamos os dentes. Pronto, esta é uma rotina. Vamos à casa de Espero que banho, sim, espero que sim. pronto, é uma rotina, lavamos os dentes. E, portanto, ler o livro, ou fazer uma caminhada, ou o que quer que as pessoas façam, ou fazer um telefonema a um amigo, o que quer que as pessoas façam, ou descansar só meia hora, 20 minutos, deve fazer parte de uma rotina instalada que deve prolongar-se no tempo. Não quer dizer com isto que não possamos ter alguma flexibilidade, como temos quando estamos em períodos de férias, queremos fazer Claro. outras coisas, introduzimos outras coisas, e até pode ser importante nós, a partir de certa altura, deixamos de achar que para o nosso autocuidado era aquilo que era necessário e passamos a achar que há outra ação que vai ser mais importante para o nosso autocuidado. Portanto, a disciplina de manter esta rotina de forma diária é absolutamente essencial. Nós passamos a introduzir isso na nossa vida e já não achamos estranho, porque no princípio muitas pessoas até acham estranho aquilo que estão a fazer. E aqui eu acho também importante é tentar fazer coisas que sejam individualizadas e que nós gostemos, porque às vezes é isso. Vemos que alguém na internet diz que todas as manhãs tem aquelas rotinas muito giras e que medita, mas cara, a meditação para mim não é aquilo que funciona e não é a rotina de autocuidado que me vai ajudar. E portanto, ver, porque nenhum hábito é mantido se não for uma coisa que integra o meu dia a dia e o meu estilo de vida, não é? Portanto, claro que há coisas que querem um bocadinho de esforço, se calhar é como na alimentação, começar a introduzir legumes, se calhar no início custa e depois a pessoa percebe que gosta, Uhum. ou a atividade física, por exemplo. Mas nisto do autocuidado e da saúde mental, eu acho que também a pessoa tem de encontrar aquilo que é fácil de integrar. Portanto, ler, se gosta de ler, claro que vai ler, mas se calhar se não gosta de ler e se prefere ir passear ou ir fazer outra coisa, tem é de encontrar uma coisa que também seja fácil de integrar, porque senão nunca vai ser sustentável, não é? Senão é aquela tal coisa de, eu vi o webinar e vou fazer aqui isto os 21 dias, toda a gente fala, mas depois dos 21 dias já não apetece fazer nada. hum, Lá está, tem de ser coisas que eu consigo implementar, que me dão prazer e que eu vejo, ok, realmente eu faço isto, é uma coisa que eu gosto e faz muito bem porque eu fico Sim. muito menos irritada, fico com muito mais paciência e isso tudo, não é? Isso leva-nos à tal outra palavra-chave, porque a primeira era fazermos disto uma rotina sistemática na nossa vida, não é? E a outra palavra-chave eu diria que era fazermos isto intencionalmente, ou seja, para fazer isto intencionalmente, ou seja, introduzo isto como algo que eu quero introduzir, portanto, eu quero sentir-me melhor comigo própria e com os outros, sentir-me mais realizada na minha vida, no meu dia a dia, nas coisas mais simples. Então vou intencionalizar. E esta intencionalização do autocuidado implica que eu vou pensar sobre mim, primeiro. Quais são as minhas características? Sou uma pessoa mais sociável, menos sociável? Gosto de ter um tempo para mim própria e estar sozinha? Quero fazer isto com alguém? Esse alguém é alguém da minha família que vive comigo em casa, é alguém fora de casa, é dentro de casa, é fora de casa, digo eu, mesmo quando estou sozinha. Sim. E isto implica pensar, por um lado, quais são os meus interesses,
o que é que me faz sentir bem, o que é que eu gosto, com o que é que eu sinto prazer e até eventualmente experimentar, porque eu posso achar que sinto prazer com uma coisa e depois introduzo e passo a sentir que, afinal, não é isto, não gosto disto, e portanto, também ter esta flexibilidade para alterar. Pronto, por um lado, isto. Por outro, pensar de forma integrada com aquilo que são os meus projetos de vida. Quando eu digo projetos de vida, não tem que ser aqueles projetos de vida, um dia, quando tiver 40 anos, ou 50, ou 30, quero estar a fazer isto ou aquilo. Portanto, estamos a falar de pequenos projetos de vida nas diferentes áreas da minha vida. Eu não tenho só um projeto de vida. Eu tenho um projeto de vida para a dimensão da família, por exemplo, tenho um projeto de vida Claro. para a dimensão do Para o trabalho, tenho trabalho, um projeto de vida para a dimensão do eu querer continuar a aprender coisas novas, por exemplo, independentemente da minha idade. Tenho um projeto de vida para as diferentes, até para a dimensão do lazer ou da minha saúde física, mental, enfim. E, portanto, implica conhecermos como é que somos, quais são as nossas características, o que é que funciona melhor para nós, implica conhecer os nossos projetos de vida e alinhar estas duas coisas. Porque se nós alinharmos estas duas coisas, os nossos interesses com aquilo que são os nossos projetos de vida, nós vamos ter aqui um equilíbrio, que nos vai fazer sentir melhor connosco próprios. E é isto que vai trazer também a resiliência. A resiliência faz-se dessas sensações de sucesso que nós vamos tendo, porque definimos um plano, fizemos alguma coisa e sentimos-nos bem com isso. Essas são as uhum. experiências de sucesso. Daí às vezes ser um bocadinho uma tentativa, não é tentativa e erro, mas é quase como uma pessoa tem de ir experimentando coisas e vendo o que é que funciona e experimentando, não é? É quase como uma receita que está a ser aperfeiçoada e depois é isso, não há receitas iguais para toda a gente, mas tem de ser uma coisa que é treinada Certo. e que vamos experimentando e vendo o que é que funciona e o que é que E a conseguimos Margarida integrar falou no aí uma nosso. coisa muito interessante, que é, eu vou à rede social de manhã e vejo que a pessoa estava muito feliz porque estava a fazer uma meditação, etc. Atenção que as redes sociais só mostram, normalmente, aquilo Claro que as que pessoas querem mostrar. tem um E grande filtro normalmente à frente. as pessoas só querem mostrar as coisas mais positivas. Mas nós, como seres humanos, temos tendência a ficar vislumbrados, com aquilo que são as experiências de sucesso de outras pessoas, que muitas vezes até nem são bem experiências de sucesso, mas Uhum. enfim, elas estão postadas, vamos dizer assim, nas redes sociais como experiências de sucesso. E essas experiências de sucesso para os outros não têm que ser as nossas experiências de sucesso. E nós não temos que imitar outras pessoas com base no que resultou para outros, não é? É, mas é que as redes sociais têm muito esta. Nós de repente achamos que, ok, afinal o meu projeto de vida é aquele e eu quero quase fazer aquilo. E há uma história que eu conto sempre, mais aos meus filhos até, mas eu gosto muito, que é do peixe e do passarinho. Que é um peixe que vê o passarinho a voar e que passa a vida inteira a tentar voar porque quer ser como o passarinho. Só que um peixe nunca vai voar tão bem como um passarinho porque não é o seu propósito, não é? Não é aquilo que é Certo, suposto certo. fazer. Então, as redes sociais têm um bocadinho este fenómeno que é, nós somos peixinhos e estamos sempre a ver passarinhos, a fazer outras coisas e de repente achamos que aquilo, não, a minha vocação é aquela e eu tenho. Mas não, eu acho que cada um tem muito a sua vocação e a sua coisa única e às vezes quando nós nos perdemos a olhar para as vocações dos outros, ficamos a achar que, o que é que eu estou a fazer errado que eu não consigo voar, mas então se eu não tenho asas não é suposto, até posso tentar sair da água e estar ali um bocadinho no ar, mas nunca, não é isso que é suposto eu fazer, não é? E as redes sociais têm este. E eu que o diga, que eu acho que, de certeza, muita gente, como eu também só partilho uma parte da minha vida, não é? E muito desta produtividade, eu acho que muita gente também olha e acha, eu tenho produtividade, mas há uma outra parte toda que ninguém vê e que eu acho legítimo não partilhar, mas que é importante termos esta noção que cada pessoa tem um bocadinho a sua área, não é? E o nosso propósito e aquilo que nós, lá está, consideramos como autocuidado e como saúde mental e bem-estar, não é igual para todos e não pode ser, não é? Uhum. Sim, nós procuramos sempre muito aquilo que é, por um lado, a validação dos outros. O ser humano é assim, procura muito Pois é. ser reconhecido pelo outro, a validação pelo outro daquilo que estamos a fazer. O caso das redes sociais é um caso um bocadinho diferente, porque na maior parte das vezes nós não temos relações de intimidade, de enorme proximidade com muitas das pessoas com que nos relacionamos nas redes sociais, e tendemos a achar que de facto há ali um mundo cor-de-rosa, que aquela família é mais
feliz do que a minha, de que aquele trabalho daquela pessoa é muito mais interessante do que o meu, porque só estamos a olhar numa relação que é de alguma de superficialidade, porque não há uma relação de intimidade para conhecermos verdadeiramente o outro e o que é que ele sente a maior parte do dia, porque, enfim, e temos tendência a querer validação, a querer. No fundo, a psicologia chama isto vicariar. O que isto quer dizer é querer imitar os outros porque achamos ou vemos nos outros algum tipo de exemplo, algum tipo de vislumbre daquilo que nós queremos. E muitas vezes isto acontece também porque as pessoas não se conhecem bem a si próprias, porque não pararam para pensar o que é que as faz, o que é que as realiza, qual é o seu propósito, e isso é importante para que nós nos possamos, de alguma forma, desligar daquilo que realiza aos outros para nos realizarmos a nós mesmos. E isto leva-nos ao início da nossa conversa, em que a Margarida dizia, porque estamos muito habituados a focar a doença mental, e não propriamente a saúde mental, e é um facto, por exemplo, que as pessoas procuram muitas vezes ajuda quando já estão numa situação de sofrimento, portanto, a ajuda psicológica, por exemplo, procuram o psicólogo, Uhum. quando já estão numa situação de sofrimento, mas o psicólogo tem um papel muito importante. E pode ter um papel muito importante muito antes disso. Por exemplo, para o autoconhecimento. Há pessoas que fazem consulta psicológica e têm apoio psicológico, não porque alguma coisa está menos bem no seu estado Ou porque tem um emocional e na trauma sua por vida, desenvolver. mas porque quer definir os seus projetos de vida. E precisa de ajuda para refletir sobre isso, para se conhecer melhor, para traçar planos para o futuro próximo ou mais longínquo. E isso é o trabalho que os psicólogos também fazem com muitas pessoas, numa lógica muito mais de promoção do desenvolvimento, ou seja, chama-se a isto o apoio psicológico para o desenvolvimento pessoal ou até profissional. E este desenvolvimento pessoal eu vou-vos dizer honestamente, não é por ser psicóloga, mas eu acho que o melhor investimento que uma pessoa pode fazer na sua vida é, de facto, no seu desenvolvimento pessoal. E Claro, eu. e até numa altura em que é isto, é numa altura em que está bem, porque às vezes, claro que a terapia, quando estamos mal, ajuda-nos muito, mas o que vem, eu quando estava na psicóloga, ela dizia, eu às vezes tinha um bocadinho medo das sessões em que não tinha dramas para partilhar, eu pensava, então, mas o que é que eu venho aqui fazer? Mas essas sessões normalmente saem coisas boas porque é aí que também conseguimos potenciar, não é? Se nós estamos bem, conseguimos potenciar e pensar, ok, onde é que o que é que me falta, o que é que me pode fazer sentir melhor ainda, não é? Exatamente, e portanto, e isso é uma coisa que muitas pessoas não têm bem a ideia, mas de facto, fazer consulta psicológica para o desenvolvimento pessoal é algo que pode marcar muito positivamente a vida da pessoa, porque ajuda no autoconhecimento, por um lado, ajuda na definição de planos, ajuda nas tomadas de decisão. Por exemplo, e cria e permite a construção da resiliência. Porque nós, como eu disse há pouco, para sermos resilientes, vamos buscar aspectos da nossa história. Mas se nós não intencionalizarmos esta procura de conhecer como é que foi a nossa história, em que é que nós estivemos bem e quais foram os recursos que nós utilizamos em alturas de maior stress, e muitas vezes nós não estamos conscientes do que é que resultou, até ultrapassamos as situações, mas não sabemos bem como é que as ultrapassamos nem o que é que resultou. Há muita gente que diz isto. Uhum. Epá, olha, eu passei por uma fase difícil na minha vida quando tinha 18 anos e entrei na faculdade, né? E não se lembram o que é que resultou nessa fase difícil. Portanto, falam da fase difícil, mas não falam do que é que foram os sucessos, como é que conseguiram ultrapassar a situação. E isto muitas vezes não é consciente para as pessoas e tem que ser tornado consciente. É, e em todas as áreas, porque eu acho mesmo, há bocado estava a falar disto da parentalidade, mesmo na parentalidade, às vezes, se calhar, nós temos tantos conselhos alheios, não é? Mas, se calhar, termos quase alguém com formação na área, um psicólogo que nos ajude um bocadinho a perceber, ok, como é que eu vejo a parentalidade, porque às vezes é muito difícil. Há tantas vozes externas que é muito difícil arranjar a nossa voz como pais, porque de repente estamos confundidos com mil conselhos, e então
às vezes esse trabalho de nos conhecermos e de percebermos como é que nós somos é muito bom haver essa ajuda. E é como na área profissional, não é? Na área profissional, então eu acho que é super importante ter esse aconselhamento e vê-se muito. Eu acho que há cada vez mais psicólogos a trabalhar nessa área também de desenvolvimento pessoal a nível da carreira. E eu Certo. tenho muitos amigos mais nas áreas de gestão, que eu acho que é uma coisa já mais normal e mais falada, e que dizem, não, faz toda a diferença nem que seja para saber comunicar, para fazer uma apresentação e estar à vontade, para saber dar feedback ou receber feedback, também foi um dos temas que nós falámos né, ao longo das últimas sessões. E estava aqui a pensar como é que isto, eu acho que cada vez damos mais importância à saúde mental e ao bem-estar, não é? Felizmente. Uhum. E estava a pensar porquê, porque é que isto acontece. Acho que de facto é porque vemos o impacto que tem em todas as dimensões da nossa vida, não é? Nós, se não estivermos bem, na vida profissional e mesmo no envelhecimento, que também foi o tema do primeiro Uhum. webinar, isto é uma coisa muito óbvia. Um dos grandes Uhum. pilares de envelhecer de forma saudável, uma coisa que assusta muita gente é envelhecer, não é? É esta parte do autocuidado e nós sabermos parar e pensar, ok, o que é que me faz bem, o que é que me faz sentir bem. E depois às vezes chega a parte de envelhecer e quando nos reformamos há ali uma quebra e uma altura de muito stress, precisamente porque não sabemos fazer isto do autocuidado. Então, de repente, ter Uhum. tempo livre é assustador. Parar é assustador porque pensamos, ai não, calma que eu não estou nada Uhum. habituada a isto. Se bem que o Mas esse autocuidado saber tem que parar é ser assim. transversal a todas as idades. Por exemplo, as próprias crianças devem ter momentos de autocuidado. Isto é uma coisa que não é muito falado, mas o autocuidado tem que ser transversal mesmo a todas as idades, que é para quando eu chegar à idade adulta, à idade da velhice, por exemplo, do envelhecimento, eu já ter uma panóplia de ações que eu fui fazendo desde pequena que ajudam nesse cuidar de mim própria. E eu acho que, trazendo a propósito disso, por exemplo, estarmos conscientes disso é muito importante. Por exemplo, vamos fazer aqui uma viagem, vamos passear aqui dentro de um parque com flores, com árvores, com passarinhos, etc. E eu vou ativar, se eu quiser me tornar consciente do que está a acontecer à minha volta, eu vou ativar todas as minhas sensações. Eu vou sentir o cheiro das flores, eu vou ouvir o som dos passarinhos e o som do lago, eu vou ouvir o barulho das crianças a rir ao fundo porque estão ali a jogar futebol, por exemplo. Eu vou ativar todos os meus sentidos para aproveitar a natureza. E isto torna-me consciente do que está a acontecer à minha volta. Mas isto também é importante que aconteça em relação ao nosso estado interno, emocional. Ou seja, eu também ter esta possibilidade de, por exemplo, quando eu quero relaxar, uma coisa que eu quero fazer para o meu autocuidado, mesmo que eu não saiba fazer aquele relaxamento todo, há formas de relaxamento que são aprendidas, mas imaginando que não é, eu estou só deitada, vou respirar, sentir, ter a sensação, perceber o que é que me provoca a sensação de respirar fundo, inspirar e expirar, perceber o que é que passa na minha mente, e no princípio, muito provavelmente, aquilo que vai passar na minha mente são as minhas preocupações do dia, porque é difícil fazer logo o corte, não é? E, portanto, estar consciente dessas preocupações, deixá-las ir, começar cada vez mais a concentrar num pensamento mais positivo, deixar entrar esses pensamentos Uhum. positivos, etc. Ou seja, aumentar aqui a consciência do que estamos a sentir. Pode ser a ler um livro. Eu dei este exemplo que era mais fácil do relaxamento, mas, por exemplo, eu estou a ler um livro. Eu, por Ou exemplo, cozinhar às vezes. eu vivo os livros com muita intensidade, ou seja, gosto de sentir aquilo que estou a ler. Para sentir o que eu estou a ler, eu deixo-me sentir, porque senão eu só estou a ler. Para eu ler estando a sentir, tenho que dar uma permissão a mim mesma para, num momento, num diálogo que é menos positivo, eu poder chorar, emocionar-me, eu poder rir com alguma coisa que eu estou a ler, eu poder não sentir nada também. E, portanto, essa Uhum. consciência é absolutamente essencial. E ela também deve estar presente em todos os momentos do autocuidado, não é? Estas experiências que ativam coisas positivas em nós, até do ponto de vista bioquímico, nós temos que nos deixar sentir prazer. Há muita gente que não se deixa sentir prazer. E isto Uhum. é, Não isto está é uma habituada forma. também, não é? De repente parece uma coisa confusa. É isso.
eu acho que é isto também de parar e estarmos conscientes das coisas e nem tudo ter um propósito muito específico no sentido de não ser tudo para atingir um objetivo. Às vezes estou só a ler porque me apetece ler, não é? Como é que isto muda? Estavam aqui a perguntar e achei uma pergunta muito interessante que é como é que isto muda ao longo da vida, nas diferentes fases da vida. Por exemplo, nas mulheres na altura da menopausa, eu sinto que é uma altura também muito diferente e muito fraturante, ou lá está, ou no próprio envelhecimento, nas diferentes áreas da vida e ao longo da vida, porque até isto, até nas crianças, eu acho que dá para ver isso e nós muito rapidamente lhes retiramos essa vontade. Eu agora tenho dois filhos muito pequenininhos, por isso é Uhum. fácil de ver e eu acho que eles quase sem pensar têm esses momentos de autocuidado, mas nós como adultos quase que lhes retiramos isso. Como é que acha que ao longo da vida estes momentos de autocuidado vão variando e como é que são importantes? É isso, por exemplo, na menopausa, podemos começar por aí. Uhum. Então, se calhar falava aqui nesta década entre os 40 e os 50 anos para fazer aqui para dar aqui um exemplo, porque entre os 40 e os 50 anos é uma fase da vida, por exemplo, do ponto de vista profissional, altamente produtiva. Das mulheres, por exemplo. E é aquela fase em que as mulheres sentem que já estão num período onde têm uma certa maturidade também do ponto de vista profissional, têm mais para oferecer, independentemente de poderem ter que estar a gerir várias coisas na sua vida, que é a vida profissional, com a vida familiar, com até o cuidar dos nossos ascendentes, porque a partir de certa idade também acresce aqui não só o cuidar dos nossos filhos, mas também cuidar de quem já cuidou de nós, e isto também traz aqui algumas exigências, mas é uma fase da vida das mulheres de grande produtividade e em que muitas vezes as mulheres sentem que estão na sua melhor fase do ponto de vista da maturidade, mas os desafios Uhum, são muito grandes. E, portanto, é precisamente nesta altura que nós também devemos aproveitar para introduzir as tais rotinas no sentido do autocuidado e eventualmente essas rotinas passam a ser um bocadinho diferentes, porque se calhar, por exemplo, se eu sou adolescente, eu valorizo muito mais a relação com os pares, e então o meu autocuidado pode passar por ir tomar um café à noite todos os dias com alguém. Mas, por uhum. exemplo, para uma mulher entre os 40 e os 50 anos, pode ser simplesmente fazer uma máscara facial e deitar-se na cama a relaxar e fazer isto durante um Claro. período de 30 minutos, não é? Também é importante, a propósito de que está a falar, desta dimensão da menopausa, que as mulheres estejam conscientes de todas as alterações que estão a sentir, do ponto de vista físico e também E que as hormonal, valorizem também, emocional, não é? assim, mas que também aproveitem, porque isto acontece em paralelo, ou seja, as alterações hormonais, as alterações do ponto de vista físico, etc., vão acontecer em paralelo com alterações mais internas, que são alterações até muitas vezes positivas, mais positivas, são ganhos de maturidade, de estarmos mais calmos quando nos deparamos com alguma situação, sabemos, vou dizer esta expressão porque acho que surfar mais nas ondas da vida, não é? Portanto, temos a Uhum. tempestade lá em baixo, mas nós estamos a surfar. Portanto, este momento pode ser um momento de 20 minutos, de 30 minutos, em que possamos tomar consciência das coisas positivas que a idade também nos traz e introduzir isso na nossa rotina. No caso específico da menopausa, depois temos aqui várias outras situações, porque a menopausa implica também que as pessoas não só estejam conscientes, mas que possam querer fazer planos diferentes para as suas vidas. Por exemplo, a dimensão do cuidado físico é uma dimensão importante, pode ser importante para as mulheres poderem cuidar-se mais do ponto de vista do seu Claro, tratar da visual pele, tratar de coisas, exatamente. mudar o seu guarda-roupa, dentro daquilo que são as suas possibilidades. Atenção que eu digo isto, mas de facto é possível fazer-se isso com qualquer tipo de recursos, não é? Um, Uhum. Fazer um apontamento de uma maquiagem, por exemplo, se isso for interessante para a pessoa, porque também pode não ser, não é? No fundo, procurar coisas que a façam sentir, que façam sentir melhor, não é? E também retirar, eu acho que esta parte de valorizar também todos os sintomas e saber que
há coisas nas quais é possível haver ajuda e é possível a pessoa sentir-se melhor, isso também é importante. Um, e agora estava aqui a pensar, quando falava de desenvolvimento pessoal, há cada vez mais isto que nós chamamos dos coaches nas redes sociais, não é? E muitos profissionais que não Uhum, são psicólogos e que não são uhum, profissionais de saúde sequer, que de repente se alavancam aqui nisto de cada vez mais, felizmente, as pessoas procurarem desenvolvimento pessoal, que eu acho que isso é uma coisa boa, uhum, mas de repente às vezes há aqui um bocadinho o resto da moeda que é, de repente toda a gente alega poder fazer isso. Há perigos e acho que é importante que seja com acompanhamento com alguém especializado, não é? Porque se na terapia para nós é muito óbvio que uhum, tem de ser um psicólogo, não é? E ninguém, nem eu uhum, como médica de família, me ponho a fazer psicoterapia porque não tenho formação para isso. uhum. Então, de repente, às vezes faz um bocadinho de confusão que alguém com zero formação na área Pois, promova esse seu Margarida, serviço. Por isso, é qual é a sua absolutamente opinião? essencial esse tema que está aqui a trazer. Porquê? Porque nós todos temos vontade de sentir, de nos sentirmos bem e, portanto, muitas vezes procuramos esses tais apoios externos para nos sentirmos bem. Mas há uma diferença entre o apoio psicológico, ou coaching psicológico, por exemplo, ou a psicoterapia feita por psicólogos ou profissionais de saúde de outro tipo de terapias. Isso marca a especialização do trabalho e tem efeitos muito diferentes. Então, assim para simplificar, por exemplo, eu posso ir fazer uma massagem e sentir-me muito bem com uma massagem. E essa mensagem, de facto, durante aquele tempo, fez-me sentir bem, se calhar melhorou os meus problemas de coluna, ou o que quer que seja, mas não significa que eu, com isto, eu até posso ter aprendido a perceber melhor o que é que eu sinto em determinadas partes do corpo, etc, etc, mas isto não é intervenção psicológica para o desenvolvimento pessoal. Eu posso, tenho aqui um anúncio, por exemplo, do coaching parental, e então vou ouvir um coach, alguém que se designa de coach parental, que até se calhar enfim, não tem formação na área da saúde, por exemplo, nem é psicólogo. E eu vou ouvir, e há coisas que podem fazer sentido, podem-me fazer sentido, algumas ideias, algumas estratégias, mas a intervenção psicológica, neste caso para o desenvolvimento pessoal, é baseada na ciência. Se eu conhecer bem, neste caso a Margarida, se eu perceber que algumas estratégias, por exemplo, podem não funcionar com a Margarida, podem até ser contraproducentes, e eu tenho Pois é, conhecimento depois há suficiente, mesmo esse risco, não é? Que é às há vezes mesmo esse risco, fazer um pode ser aconselhamento pode contraproducente e a pessoa ficar abrir a caixa de pior. Pandora e disputar mais. E a pessoa fica a Exatamente. pior, porque depois, muitas vezes, estas coisas que andam por aí no mercado, e que não são de base científica, muitas vezes o que é que acontece? A pessoa sente aquele prazer até momentâneo, porque escutou algo que quis escutar, mas depois, a médio e longo prazo, os impactos até podem ser negativos. Porquê? Porque me é criada uma expectativa. Por exemplo, se eu vou ouvir um webinar que me diz nunca bata na sua criança, claro que isto é, estou a levar aqui um pouco ao extremo, é muito perigoso. Mas depois eu não tenho as ferramentas para poder lidar com aquilo que eu sinto quando estou em situação de conflito, eu não consigo compreender o conflito, não consigo encontrar as formas mais positivas de resolver um determinado conflito que eu possa ter, por exemplo, com um filho, e eu vou sentir-me altamente culpabilizada porque aquilo que me foi dito e eu não vou conseguir implementar na prática, porque, e pior, aumentou as minhas expectativas de que se calhar eu tenho que fazer assim, ou desta forma ou daquela outra forma, e eu vou criar essa expectativa em mim e depois vou fracassar, porque depois aquilo de facto não funcionou, e quando eu me deparar com o fracasso, entretanto, vou piorar a forma como eu estava a sentir as coisas e como eu estava a viver e não melhorar, não é? Isto vê-se muito, eu acho, na área do sono, com os bebés, que agora também há muitos profissionais de saúde, não é, que nos dizem que nos dão mil e uma regras, e às vezes não é profissionais de saúde que eu queria dizer, é pessoas que não são profissionais de saúde, portanto, não têm qualquer formação na área, ou se calhar fizeram um workshop qualquer, e de repente o que eu sinto que tenho na consulta são pais que já vêm muito frustrados porque implementaram uma data de regras que lhes foram dadas,
e disseram, olha, é só isto, faz o meu workshop, não sei quanto, e o garanto que o bebê vai dormir, e depois o bebê não dorme. Porque, ou Uhum. há mesmo outra razão externa para não dormir, ou porque simplesmente está numa fase em que os sonos estão mais regulados, e Que não também era sente aquela essa a frustração daquele estratégia mais pai, adequada para aquele bebê em particular, não é? e só gera mais frustração, e de repente temos pais. E depois a frustração também faz com que todo o momento de sono para o bebê seja muito mais complicado. Portanto, isto de. Eu acho que é bom falar-se cada vez mais destes assuntos, mas depois também é preciso estar atento a este. Não é que surge em todas as áreas de Uhum. profissionais de saúde, também de repente há imensas pessoas que não são profissionais de saúde e que estão a alegar comprimidos Uhum. milagrosos para perder peso ou Certo. para o que quer que seja. Mas na área da psicologia, eu sinto que isto ainda é mais perigoso, É porque perigoso, de facto porque é se importante lida que seja com alguém que tenha emoções, com formação expectativas, exatamente. e que saiba o que fazer quando as coisas não correm bem, não é? Eu de repente vou fazer Uhum. um coaching profissional e tenho alguém que me diz, não, confia, se queres começar um outro negócio, desiste do teu trabalho e despede, não é? E as consequências que isso pode ter são graves e, Uhum. portanto, tem de ser alguém que saiba avaliar o estado psicológico da pessoa, que saiba avaliar que ferramentas é que a pessoa tem, se a pessoa de facto tem esta resiliência bem trabalhada ou não. E isso são coisas que se aprendem, não num workshop, mas num curso de psicologia de Certo. anos E, e e, e o desenvolvimento pessoal não acontece numa única sessão, ou em duas ou em três, pode ir até às 10 12 sessões, é mais ou menos, pode acontecer desta forma, às vezes depende, às vezes pode ser menos, mas são um conjunto de sessões que permitem conhecer efetivamente a realidade daquela pessoa em si, e essa avaliação que é feita por parte de um psicólogo é uma avaliação com técnicas específicas, mesmo que seja por via da entrevista, são técnicas específicas de entrevista, que estão estudadas, enfim, que são feitas com uma determinada intencionalidade, e depois também todas as estratégias e todo o trabalho que é feito com a pessoa, não só tem que ter em conta tudo isso que a Margarida estava a dizer, quais são as suas ferramentas, como é que ela constrói a sua resiliência para lidar com aquilo, como é que ela se vai preparar para os momentos em que a implementação de estratégias não corra bem, porque isso também é uma dimensão importante, como é que ela chega à tomada de decisão, porque não é o psicólogo que vai dizer o que é que ela deve decidir, mas vai acompanhar para que a pessoa possa tomar uma decisão informada e consciente de todas as dimensões e implicações que essa decisão tem. Portanto, isto é um trabalho altamente especializado. Eu não tenho nada contra que as pessoas procurem outras formas de se sentir bem, não tem problema nenhum, mas não se confundam essas formas de se sentir bem com um trabalho de desenvolvimento psicológico ou de intervenção psicológica, seja para o desenvolvimento pessoal, seja para tratar sintomatologia de qualquer tipo de depressiva, ansiosa, o que quer que seja. Portanto, não claro. se confunda isso. Até porque lá está, por exemplo, às vezes as pessoas podem ter um quadro de ansiedade ou de depressão e de repente, em vez de ir procurar um profissional que pode fazer esse diagnóstico e orientar e ver se é preciso, o que é preciso e como é que se vai tratar, estão um bocadinho a dispersar e pronto, e sem dúvida que tem riscos. Voltando aqui um bocadinho a essa parte do autocuidado, já falámos muito disto do bem-estar e da saúde mental. Quais é que são os sinais de que, se calhar para quem nos está a ouvir, quais é que são alguns sinais de que está a precisar investir neste autocuidado e que não Uhum, está a dedicar tempo suficiente ao seu bem-estar. certo. Quando nós deixamos de apreciar a vida, eu vou simplificar com estas frases. Portanto, quando nós deixamos de apreciar a vida, de sentir prazer com aquilo que habitualmente nos dava prazer, nós não sentimos prazer todos com a mesma coisa, mas sentíamos prazer. Eu sentia prazer quando ia à casa, não sei de quem, sentia prazer quando lia um livro, sentia prazer no trabalho e agora já não sinto. Portanto, quando eu deixo de sentir prazer, quando, para além de deixar de sentir prazer, por exemplo, eu aumento o meu nível de stress, estou mais ansiosa, reajo de forma impulsiva a determinados acontecimentos e de antes eu não reagia, reajo de forma desproporcional ao acontecimento, por exemplo, estou numa conversa absolutamente normal com a minha família, de repente alguém diz uma frase, uma palavra, alguma coisa que ativou qualquer coisa em mim e eu fico reativa
e passa da conversa para a discussão, de uma forma desproporcional, que já nada tem que ver com o que ali tinha sido dito, e já passa a ter que ver com um conjunto de outras coisas, e se isto acontece com alguma frequência, se calhar eu já não estou bem, se calhar alguma Uhum. coisa está aqui a passar-se. Por exemplo, eu já não estou a conseguir dormir bem, descansar bem, de antes descansava bem, pelo menos 6 horas, 7 horas, 8 horas, agora já não estou a conseguir. Ocorrem pensamentos que eu de antes não tinha, estou mais negativa face às coisas que me vão acontecendo no dia a dia. Tenho mais conflitos mais facilmente no local de trabalho, nem tenho em casa, mas tenho no local de trabalho. Estou a evitar estar com determinadas pessoas ou fazer determinados trabalhos, estou a procrastinar sucessivamente. Se calhar Uhum. eu estou menos bem. Se calhar eu tenho que introduzir aqui rotinas e rotinas de autocuidado que me permitam sentir mais vezes prazer. O ser humano precisa não só, o ser humano funciona muito na evitação do sofrimento, portanto, a evitar o sofrimento. Mas nós também temos que pôr o nosso foco não só nesta dimensão do E promover evitar o o bem-estar. sofrimento, mas promover o bem-estar, promover que nós nos sintamos bem. E, portanto, né, no promover que nós nos sintamos bem, eu de facto tenho que introduzir rotinas que me façam sentir bem e sentir prazer. E as pessoas podem dizer assim, que é muito comum este tipo de discurso: mas eu não tenho tempo, eu não consigo, acredite que eu não tenho tempo para tirar 30 minutos por dia. E eu digo: tem, isso é possível de se fazer, mas é preciso criar essa rotina em momentos que nos sejam para nós adequados e sermos disciplinados no cumprimento dessa rotina. E talvez mesmo no princípio da introdução dessa rotina eu vá sentir-me mal, ou porque me sinto culpada, porque queria estar a fazer outra coisa e não estou, ou Não porque estou habituada a tirar não esse estou tempo para mim própria, não habituada, é? não estou habituada a sentir prazer, não sei o que é isso. Isto depois, com o tempo, vai se ajustando. O ser humano, mesmo para sentir prazer, para se dar a oportunidade de sentir prazer, também tem que se treinar. Né? Por exemplo, vamos pensar na questão do ginásio. Quantas e quantas pessoas se inscrevem no ginásio, vão as primeiras vezes, os primeiros meses, não é? E depois começam a falhar até que pagaram uma anuidade e só frequentaram 3 meses. Quantas e quantas Mas pessoas 3 meses já me passaram por isso? parece muito. Sim, ou Sim, 3 meses até já é muito. Quantas e quantas pessoas? Mas o que é certo é que se eu estipular e for disciplinada na minha ida ao ginásio, se isso for realmente uma coisa que faz parte daquilo que me faz sentir prazer e que não é mesmo uma obrigação. O que é que acontece? Nós às vezes dizemos: epá, vou agora ao ginásio e não me apetece nada, estou tão cansada, não me apetece estar a sair de casa, está a chover. Mas depois forçamos, vamos ao ginásio e sentimos muito bem. Quando saímos já estamos a dizer: ainda bem que eu vim ao ginásio, que bom, sinto-me mesmo bem, É foi verdade. mesmo bom para mim. E já dormi melhor, já cheguei a casa mais bem disposta, etc, etc, não é? Sofia, estava para nós falarmos aqui muito mais tempo e está a ser uma conversa muito interessante. Se calhar, para finalizar, fechava aqui e perguntava-lhe o que é que, para quem nos está a ouvir, assim, uma dica para investirem no seu autocuidado e uma mensagem principal para retirarem desta nossa conversa. Eu se calhar a dica que daria é: não façam nada, não iniciem nada, sem parar um bocadinho e refletir sobre o que é que eu realmente gosto de fazer. Quais são as minhas intenções para o próximo ano, 2 anos? Portanto, não é preciso ser um Uhum. projeto para não sei quantos anos depois. Qual é o melhor caminho para mim? Depois, de definir esse plano e de definir o que é que pode ser uma boa estratégia para mim de autocuidado, identificar quanto tempo eu vou dedicar. 20 minutos, 30 minutos, 1 hora? Ok. Vamos dialogar isto com aqueles que estão à nossa volta, para que eles possam também saber das minhas intenções e participar do meu plano.
Ou seja, vou-me Essa sentar é com a uma boa família e vou dica. dizer: olha, a mamã ou, vai passar todos os dias aqui das 7 às 7h30 a tirar 30 minutos para si própria, porque isto é importante. Isto também é dar e incentivar depois também até os filhos a terem nessa meia hora também fazerem alguma coisa Às vezes que fazê-lo em gostem, conjunto, não é? Eu digo sempre, por ou exemplo, a fazer em altura, conjunto. quando falo assim de estilos de vida e de alimentação, a altura em que nasce um filho é uma boa altura para revermos a alimentação de todos e fazer em conjunto é muito mais fácil Uhum. do que estar cada um isoladamente a fazer, não é? Exato. Coloquem isso por escrito, seja na agenda, há quem use o Outlook, há quem use um papel, o horário que está fixado no frigorífico. Coloquem isso, como parte da vossa rotina do dia a dia. E até podem ativar quem vos ajuda a monitorizar isso. Sei lá, o filho, a filha, o marido, a esposa, pode ajudar a monitorizar. Olha, tu hoje não tiraste a tua meia hora, vai lá fazer a tua meia hora, deixa que eu trate disto. Se isto for assim uma coisa mais apresentada assim em conjunto, vai, vai ser muito importante. E quem quiser, quem sentir necessidade de se desenvolver pessoalmente, eu vou dizer, não é procura a intervenção de um psicólogo. É o melhor investimento, que as pessoas podem fazer na vida. Eu já o fiz, e foi muito importante para mim e portanto, e sou psicóloga. Há muita gente que acha que os psicólogos não vão ao psicólogo, mas isso não é verdade. E eu acho que foi o melhor investimento da minha vida, de facto, e acho que várias pessoas que passam por essa experiência têm essa mesma percepção. Pensar tão boa e tão importante. É isto, um bocadinho de investir na nossa saúde mental e não esperar pela doença mental, não é? Acho que é um tema muito importante que às vezes fica um bocadinho de lado. E é isso, não esperar, não achar que estamos bem, está o trabalho feito e há sempre coisas a melhorar e podemos nos sentir ainda melhor. E às vezes só sabemos depois de ter feito esse trabalho todo, só aí é que descobrimos, não é? Muito obrigada, doutora Sofia, foi Obrigada, um Margarida. gosto. E amanhã cá estaremos, amanhã às 4, com a doutora Alexandra, para falar sobre ansiedade. Portanto, já falámos de saúde e amanhã falamos um bocadinho sobre doença mental, que também é importante reconhecer aqui alguns sinais de alarme e o que é que podemos fazer. Obrigada, doutora, mais uma vez, e então Obrigada, continuação. Margarida, e obrigada a Obrigada a todos todos por aí. estarem aqui.